pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Mariana e este aqui é o canal Sobrenatural. Bora aí de relatos relacionados ao sobrenatural? Mas antes, né, eu quero pedir a você que gosta do canal, já deixa aí seu like bem no início, vai ajudar muito aqui o canal. E gente, o like é de graça, não custa nada, então quem puder deixar aí pra ajudar aqui o canal, eu agradeço muito. Se inscreva também se você não é inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, mesmo você que já é inscrito aqui no canal e não ativou o sininho, isso vai ajudar o YouTube a te entregar os vídeos também. Se tiver algum relato relacionado ao sobrenatural que quiser mandar aqui pra mim, o e-mail tá aqui na descrição do vídeo. E o link das minhas outras redes sociais também. Acho que eu já falei tudo, né, gente? Se esse vídeo tiver a função de hypar, hype ele aí pra mim, que vai ajudar muito. E acho que eu já falei tudo aqui. Agora chega de papo, chega de enrolação e bora para estes relatos. O relato de hoje, o nome dele é esse aqui: A Ex-Invejosa. A Ex-Invejosa. Olá Mariana, tudo bem? Primeiro quero dizer que tem um mês que eu acompanho o canal e estou apaixonada e encantada com sua simplicidade e humildade. Não posso esquecer da maneira também que você conta os relatos, histórias como a minha, com muito respeito, e vendo tudo isso, me senti à vontade de escrever este relato. Muito obrigada, tá, pela confiança e espero que você esteja gostando aí do canal. Peço a você que mantenha meu nome em anonimato, mas deixarei ele no final só para você. E essa história é sobre a vez em que a inveja de outra mulher tentou destruir a minha vida, uma ex do meu marido. Não falo de inveja comum, de um simples ciúme ou rancor. Falo de algo que ultrapassa os limites e se alimenta do ódio, usando magias e coisa que a maioria das pessoas nem acredita que existem. Mariana, a partir de agora, todos os nomes serão fictícios. Tudo começou pouco tempo depois que me casei com o Caio, há uns 5 anos. Nosso casamento era muito feliz, sólido, construído com muito respeito, companheirismo e carinho. Mas do nada começaram a surgir problemas, pequenos no início, mas que foram crescendo com o tempo. Eu comecei a sentir um cansaço estranho, daqueles que nenhuma boa noite de sono cura. Meu corpo ficava muito dolorido, manchas roxas apareciam sem motivos, e às vezes eu sentia como se estivesse carregando um peso invisível nos meus ombros. Ficava com dores terríveis. Dentro de casa, o clima ficou pesado. Caio, que sempre foi calmo, começou a ter explosões de raivas por motivos bobos. Se distanciava e em alguns dias parecia que a gente mal se conhecia. E um detalhe que nessa época tínhamos apenas 4 meses de casado. Eu tentava achar explicações lógicas, estresse, rotina nova de casados, trabalho, mas no fundo algo me incomodava muito e eu sentia que não era nada disso. Foi quando começaram também os sonhos. O primeiro foi numa noite em que tínhamos brigado feio. Eu me via em um campo escuro, iluminado apenas pela luz pálida da lua. No centro do campo havia uma mulher de costas, mexendo um caldeirão. O som era de um sussurro, uma fala acelerada que eu não entendia, mas que me deixava gelada e com medo. O ódio que eu sentia vindo dela era tão real que eu acordei com o coração acelerado, como se tivesse corrido uma maratona. O segundo sonho veio dias depois, um boneco de pano amarrado com fitas vermelhas e pretas, com um alfinete cravado no peito. Eu sabia de alguma forma que aquele boneco representava o Caio. Não sei como, só sabia. No terceiro sonho, finalmente vi o rosto da mulher. Era bonito, mas marcado por uma expressão amarga, carregada de raiva. Contei para uma amiga em comum de Caio, que ficou pálida e disse: Paula, essa é a Patrícia, a ex do Caio.
Paula é a moça, então, que conta aqui o relato. Acho que o nome dela, então, tá trocado, né? Que ela falou que era para manter anônimo, mas tá aqui no meio do relato. Então, voltando aqui. Patrícia é um nome que até então eu conhecia apenas de menções vagas. Caio me disse sobre ela no começo do nosso namoro que ela foi uma relação complicada e que preferia não falar sobre o assunto. Eu nunca imaginei que tantos anos depois ela ainda pensasse nele, ou em mim, já que namoramos há 4 anos antes de casar. Comecei a prestar mais atenção e percebi que de formas estranhas o nome dela sempre aparecia. Mensagens de conhecido, comentários soltos, uma lembrança ou outra, como se alguém estivesse tentando manter a presença dela viva em nossas vidas. Foi uma vizinha que me confirmou a minha suspeita. Já ouvi dizer que ela faz amarração para todos os homens que ela se apaixona, e ela já fez para mais de um. Assim a vizinha me disse. Eu fiquei desconfiada do que a vizinha me disse, mas não duvidei de nada. E como se quisesse me dar certeza, a minha própria casa começou a dar sinais. Cheiro de vela queimada do nada, principalmente à noite. Sensação de ser observada, frio repentino, mesmo sendo verão. Uma vez acordei com a impressão de que alguém estava parado ao lado da minha cama. Quando acendi o abajur, não havia nada. Foi então que eu procurei a Dona Amélia, uma rezadeira conhecida da minha mãe. Assim que me viu, ela nem me deixou falar e disse logo: "Você está sob ataque. Tem uma mulher que quer seu marido de volta, a ex dele, e quer que você seja destruída. Ela já fez amarração para ele e está mexendo com coisas pesadas para te afetar. E ela está conseguindo." "Como a senhora sabe que é ela?" Eu perguntei ainda incrédula. "Porque ela me apareceu agora, com o rosto todo distorcido de ódio. Eu vi o altar dela com fotos do seu marido, fotos suas e coisas dele." Isso a senhora que disse, eu acho. Saí de lá decidida a lutar. Comecei orações diárias, banhos de sal grosso e arruda, limpeza na casa inteira. Dormia com a Bíblia aberta no Salmo 91. Meus sonhos desse tempo mudaram. Agora eu via Patrícia tentando se aproximar do Caio, mas algo, uma luz forte, uma barreira a afastava. Mesmo assim, houve um dia que ela quase conseguiu. Caio, que raramente bebia, chegou em casa completamente fora de si, bêbado. Falava coisas desconexas. Ria sozinho e por um momento me olhou como se eu fosse uma estranha. Passei a noite inteira rezando. No dia seguinte ele não se lembrava de nada. A única parte que ele se lembrava era de que a Patrícia tinha chamado ele para beber em um bar. E pouco tempo depois eu tive um sonho ainda mais claro de todos. Vi Patrícia cortando um pedaço de tecido da mesma cor da camisa que Caio usava no dia em que nós dois nos conhecemos. Ela enrolava num boneco e amarrava com um nó bem apertado, acendia uma vela preta e colocava o nome dele em um papel manchado com o sangue dela. Quando levantou os olhos, olhou diretamente para mim e disse: "Ele vai voltar para mim, nem que você precise desaparecer." Naquele momento eu acordei e senti que esse sonho na verdade era algo que ela queria que eu visse o que ela estava fazendo. Acho que na realidade eu tive uma projeção astral e saí do corpo e fui ao encontro dela de alguma forma. Contei tudo para o Caio e, por incrível que pareça, ele acreditou e resolveu confrontá-la. Disse que ela surtou, chorou, gritou, tentou negar, mas ele viu o altar com as fotos dele, objetos pessoais e fotos minhas, e estava no quarto dela. Ele pegou tudo e destruiu. Saiu de lá decidido a cortar qualquer contato com ela. Com a ajuda de Dona Amélia, intensifiquei a limpeza espiritual. Aos poucos, os sintomas foram sumindo e o clima em casa voltou ao normal. Achei que tudo tinha terminado, mas não tinha. Pelo menos não para Patrícia. Alguns meses depois, começaram a surgir boatos sobre a Patrícia.
Diziam que ela estava emagrecendo muito rápido, que vivia com dores e que falava sozinha na rua. Uma amiga contou que viu ela de madrugada na varanda da casa, conversando sozinha. E foi nesse período que eu tive mais um sonho. Neste sonho, ela estava cercada por todos os bonecos que eu já tinha visto nos sonhos anteriores, mas dessa vez eles estavam deformados e queimados. Através dela, uma sombra enorme com olhos vermelhos, e essa sombra segurava ela pelos ombros e a arrastava para uma escuridão. Ela gritava desesperada. Até hoje não sei o porquê desse som. Soube depois que ela foi internada. A família dizia que era depressão, mas os vizinhos diziam que ouviam batidas estranhas na parede, sempre nas noites em que ela surtava. Por ela mexer com coisas proibidas, achava que era castigo. Dona Amélia, em uma das minhas limpezas espirituais, me disse: ela chamou forças que não sabe controlar. E agora essas forças estão cobrando o preço. E ela vai ter que pagar, de uma forma ou de outra. Hoje, Patrícia vive reclusa. Quem a vê diz que ela parece estar sempre com medo, como se algo estivesse seguindo-a. Eu não comemoro, mas sei que a justiça espiritual fez o que precisava fazer, e ela mesma procurou por isso. Aprendi que a inveja é um dos piores pensamentos que uma pessoa pode ter, e ela não morre com o tempo. Ela se alimenta de rancor e de raiva, e quando encontra mãos dispostas a mexer com o oculto, se torna muito mais perigosa. Mas também aprendi que a fé é uma muralha, e que a magia feita com ódio é como se fosse uma faca afiada. Mais cedo ou mais tarde, corta quem a segura. Ela sempre fez de tudo para ficar com o Caio, por isso que todos os relacionamentos dele não davam certo. Porém, eu sou uma pessoa de muita fé, e os sonhos que eu tive na época foi uma maneira da espiritualidade me ajudar. E até hoje eu ainda tenho alguns sonhos meio que premonitórios e que não entendo por que acontece. Vou te enviar um relato contando. Aí eu quero sim. Segundo a Dona Amélia, o que a Patrícia fez pra mim, de alguma forma despertou em mim esse tipo de mediunidade, né, esses sonhos. Mariana, esta é um pouco da minha história. Sigo firme no meu casamento e estou grávida da minha primeira filha. O Caio voltou a ser como antes e estamos muito felizes. Mariana, muito obrigada pelo espaço. Estou aqui sempre ouvindo seus relatos enquanto faço minhas tarefas diárias. E sempre torcendo por você e pelo canal. Quero me desculpar pelo relato longo e se tiver algum erro, eu usei o corretor automático. Também quero deixar um recado para os seus seguidores. Quando algo ruim tentar te derrubar ou você sentir que estão tramando contra você, lembre que a sua fé e a sua força de vontade de sair dessa é o seu melhor escudo. E termina aqui o relato dela. Muito obrigada, um beijo aí pra você. Deixa eu só ver aqui. O nome dela é outro, gente. Eu achei que era Paula, mas é nome fictício também. Ela deixou aqui embaixo, então é outro, tá tudo certo. Senão eu ia ter que editar aqui o vídeo. Mas tá tudo certo. Existe muito disso, né? A pessoa não aceita ali o fim do relacionamento. Acho que é o que a gente mais ouve, né, gente? É em relatos assim de inveja, de feitiços, né? E uma hora a conta chega e ela tá pagando. Sempre, acho que na maioria dos relatos, muito raramente você vê um relato relacionado a esse tipo de assunto que uma pessoa fala que se deu bem no final, que ainda não pagou nada. E se não pagou, ainda vai pagar. Bom, eu acredito na lei do retorno, né? Uma hora a conta chega pra todo mundo, infelizmente ou felizmente, né? Uma hora a conta chega e muitas das vezes o preço a ser pago é muito alto. Mas é isso, gente. Este foi o relato. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece do like. Compartilha aí com seus amigos. Se inscreva também se você ainda não é inscrito.
e ative o sininho para não perder nenhuma notificação aqui dos vídeos novos do canal. Se tiver algum relato, quiser mandar o e-mail, tá aqui ó, na descrição do vídeo. E gente, eu tô tentando falar mais, assim, mais baixo, mais suave ultimamente, porque a minha voz não tá ajudando muito, né? Ultimamente eu tenho percebido que ela não tá legal quando eu começo a falar muito aqui, ler aqui muito. Nem antes eu gravava vários relatos por dia e vocês não ficavam assim, sem relatos. Hoje eu não tô conseguindo gravar tantos vídeos, né, que nem antes. Porque chega um momento que eu vou ficando rouca, eu começo a tossir e aí vai ficando muito ruim pra gravar e eu prefiro parar e deixar para outro dia. Então assim, talvez o áudio aí vai ficar meio baixo pra vocês, mas eu vou tentar colocar, né, tipo, editar, né, pra aumentar o áudio aqui pra vocês. No mais é isso, muito obrigada a todos e eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.